Olá, meus queridos alunos, bem-vindos à aula de RH2. De um modo especial, esse vídeo aula aqui está sendo feito em relação ao exercício. O exercício feito preparatório foi um exercício que nós realizamos como preparação para o trabalho para a nota. Um exercício, de certa forma, diante de tudo aquilo que nós discutimos em sala de aula, que nós debatemos, nós falamos, é um exercício, de certa forma, até fácil da gente assimilar e entender. Mas vamos lá, vou até dar um zoomzinho aqui, manual aqui, né? Nós estamos falando aqui, ó, a loja de móveis eletrodomésticos Star Home realizou a primeira avaliação de desempenho de 2 de seus funcionários. Então, o funcionário número 1, o Washington João da Silva, e a funcionária número 2, Francis Line Reginaldo de Souza. Muito bem. Então, são 2 funcionários e então será feita a avaliação de desempenho. A primeira informação que você precisa estar atento é essa aqui, ó. Ao todo, foram 22 respondentes entre clientes preferenciais, gerentes, supervisores, dentre outros. Então, 22 pessoas responderam essa pesquisa, né? Cada respondente manifestou seu grau de concordância com cada uma das 6 afirmativas, ou seja, das variáveis, sendo elas: número 1 para discordo totalmente, 2 para discordo parcialmente, 3 para não concordo nem discordo, 4 para concordo parcialmente, 5 para concordo totalmente. Ou seja, cada respondente, eles tinham uma opção entre 5 para manifestar o quanto eles concordavam com uma determinada afirmativa. Por exemplo, a afirmativa dizia o seguinte: o funcionário Washington atende bem os clientes. Então ele poderia marcar de 1 a 5, desde discordo totalmente até concordo totalmente. E foram feitas então 6 afirmativas, tá vendo? 6 variáveis. O funcionário atende bem os clientes, o funcionário exerce corretamente sua função, o funcionário conhece bem os produtos da loja. A outra afirmativa: o funcionário tem bom relacionamento com os clientes, com os colegas. O funcionário tem conduta exemplar. O funcionário está sempre disposto a aprender. Então, foi feita uma pesquisa, né, uma avaliação de desempenho, e as pessoas então responderam, marcaram seu grau de concordância em relação a essas 6 variáveis constantes. Ao todo, então, foram 22 respondentes. Até aí, super tranquilo. Agora vem a parte do trabalho. Observe. Pede-se: analise os dados abaixo e crie uma escala linear classificatória nos níveis ruim, péssimo, regular, bom e ótimo. Então ele está pedindo aqui para analisar os dados abaixo e criar uma escala linear de ruim até ótimo, né? De péssimo, aliás, até ótimo. E emitir um parecer baseado nos resultados encontrados. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar aqui a escala linear, que é a parte mais fácil desse processo aí. Como é que eu crio essa escala linear? Bom, você pode fazer você mesmo, criando isso, ou já utilizando a tabelinha que eu mandei para vocês, já pré-formatada, que não é nada demais, super simples da gente compreender. Veja aqui que nós temos aqui total de respondentes. Aqui em cima, ó, total de respondentes. Foram quantos respondentes? Nós vamos olhar aqui no trabalho. Está dizendo aqui, ó, ao todo foram 22 respondentes. Então, você já vem e coloca aqui, total de respondentes, 22. Enter. E ele já me deu a tabela, a classificação linear, tudo certinho. Mas vamos entender esses números, de onde que eles vieram. Foram 22 respondentes, ok? Total possível de pontos. Ou seja, total possível de pontos é o máximo de pontos que uma pessoa pode marcar por afirmativa. 22 respondentes vezes 5 é igual a 110. Ou seja, se todo mundo marcar concordo totalmente, o máximo de pontos que a pessoa pode marcar é 110. Da mesma forma, o mínimo de pontos que a pessoa pode marcar é 22. Por que eu tenho que fazer isso? Porque é a partir disso que nós vamos estabelecer uma escala linear.
Se 22 é o mínimo e 110 é o máximo, significa então que se todo mundo marcar discordo totalmente, o desempenho vai ser marcado como péssimo, 22, tá vendo? A partir daí, nós temos uma escala linear. A cada 22 pontos, a classificação ela muda. Ou seja, 22, péssimo. De 23 a 44 é considerado ruim. Mais 22 pontos acima, de 45 a 66, regular. De 67 a 88, bom. E de 89 a 110, ótimo. Então nós criamos então uma escala linear utilizando a nossa tabela padrão. Eu vou fazer novamente. De onde vem isso? Vem do total de respondentes. Veja novamente. Ó, foram 22 respondentes, então eu venho aqui e coloco 22. Total de respondentes, 22. Pronto. Total possível de pontos, mínimo 22, máximo 110. Aqui ele já me dá a escala linear. E agora a gente já pode ir para o tratamento dos dados. A variável A. O que é a variável A? Ela está dizendo, o funcionário atende bem os clientes. Então quem é o funcionário que nós vamos analisar? Vamos lá no trabalho. O primeiro funcionário é o Washington João da Silva. Tá aqui, ó. Tá vendo? E aqui os dados vieram no gráfico, como se viesse do Google Forms, ok? Então, Washington João da Silva, o funcionário atende bem os clientes. Essa é a variável afirmativa. 9 pessoas disseram discordo totalmente. Então, 9 discordo totalmente. Eu vou lá na tabelinha, então, discordo totalmente, e coloco aqui 9. Da mesma forma, eu vou lá, discordo parcialmente, 6. Depois, não concordo nem discordo, 5. O total tem que dar 22. Concordo parcialmente, 2 pessoas. Então veja que o total de respondentes foi 22 pessoas. Total de pontos que ele marcou, 44. De onde vieram esses pontos aqui? O discordo totalmente vale 1. Parcialmente vale 2. Não concordo nem discordo vale 3. Concordo parcialmente vale 4. Concordo totalmente vale 5. Então, 9 vezes 1, 9. 6 vezes 2, 12. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8. Total, 44 pontos. Esse 44 pontos serve para quê? Bom, se ele marcou 44 pontos, nós vamos olhar na tabela. 44 é o quê? Aqui, ó. De 23 a 44, ruim. Tá vendo? Ó? 23 a 44, ruim. Então, em relação ao atendimento dos clientes, a avaliação do funcionário foi o quê? Ruim. Ruim. Beleza. Vamos para a variável B. Aí nós vamos fazer a mesma coisa. Variável B. Tá vendo? 7, 6, 6, 3. 7, 6, 6, 3. Conferindo lá. Ó, 7, discordo totalmente. 6, parcialmente. 6, não concordo nem discordo. E 3, concordo parcialmente. Joguei na tabela, deu 49. 49 é qual classificação? Vamos olhar na tabela. Ó, de 45 a 66, regular. Então, 49 é a classificação regular. Então, eu vou e marco aqui, ó, regular. Beleza. Vamos para a variável C agora. O funcionário conhece bem os produtos da loja. Será que ele conhece mesmo os produtos da loja? Segundo as pessoas que responderam, 3 pessoas discordaram totalmente. Então, 3 pessoas discordaram totalmente. 7 pessoas discordaram parcialmente. 5 não concordaram nem discordaram. 4 concordaram parcialmente. E 3 concordaram totalmente, que ele conhece os produtos da loja. Então o resultado dele foi
63. Segundo a tabela, 63 ainda é regular. Então, em relação a conhecer os produtos da loja, o funcionário foi avaliado como regular. Variável D. O funcionário tem bom relacionamento com os colegas. Será que ele tem bom relacionamento com os colegas? Segundo a pesquisa, 2 pessoas discordaram totalmente, 3 parcialmente e 5 não concordaram nem discordaram. 2, 3, 5. Então, beleza. 2, 3 e 5. Ainda pegando os dados aqui, 5 pessoas concordaram parcialmente. Acham que ele tem parcialmente um bom relacionamento, em partes, bom relacionamento com os colegas. E 7 pessoas concordaram totalmente, que ele tem bom relacionamento com os colegas. A pontuação dele, então, foi 78. Repare que o gráfico vai sendo montado aqui do lado também, junto. À medida que eu vou preenchendo, eu já deixei esse gráfico pré-formatado aqui para vocês. 78 é o quê? 78, de 67 a 88. Bom, então, em relação aos colegas, ele foi avaliado como bom. Agora a variável E. O funcionário tem conduta exemplar. Será que ele tem conduta exemplar? Segundo as pessoas, 6, 8, 7, 1. 6 pessoas discordaram totalmente, 8 parcialmente. Depois foi o que mesmo? 6, 8, 7 pessoas não concordaram e 1 concordou parcialmente. Então, segundo as pessoas, qual é a classificação dele relacionado se ele está disposto a aprender? Deu 47. 47 é o quê? Regular. Regular, 47. 6871. Ah, não é isso não. Eu peguei errado aqui, tá vendo? Peguei do gráfico errado. Leonardo, é o F... não, tá errado aqui. É se ele tem conduta exemplar. A conduta dele é exemplar. Essa é a variável agora, a E. Eu digitei no lugar errado, por isso você tem que ficar atento. 6871. 6871. Agora sim, Em relação à conduta dele, deu 47. 47 é uma conduta regular. Em relação à conduta dele, foi avaliado como regular. Agora sim, o funcionário está sempre disposto a aprender. Vamos ver o que o pessoal colocou. 877. 8 pessoas discordaram totalmente, 7 parcialmente, 7 não concordaram nem discordaram, totalizando 43. 43 é o quê? Ruim, de 23 e 44, ruim. Então o desempenho dele em relação a aprender foi considerado ruim. Então veja que montar a tabela é a parte teoricamente mais fácil do processo. O que o exercício está pedindo agora? Está pedindo o quê? Primeiro analisar e criar a escala linear. Nós já fizemos. Os níveis ruim, péssimo, bom e ótimo. Beleza. Agora, emitir um parecer baseado nos resultados encontrados. Qual foi o parecer inicial? Em relação à primeira variável, ruim, a segunda regular, a terceira regular, a outra bom, tá vendo? A quinta regular e a sexta ruim. Depois está pedindo, propõe as ações necessárias condizentes com os resultados. Então nós vamos emitir um parecer e as ações necessárias. Aí é que vai entrar o seu feeling de administrador, de administradora. Por quê? Veja que o funcionário, ele não, em relação a atender bem os clientes, ele foi ruim, ou seja, o atendimento dele é ruim. No fato dele exercer suas funções é regular, ou seja, provavelmente ele deve cometer muitos erros, ele deve ter uma série de problemas dessa natureza, foi considerado regular. A variável C, o funcionário conhece bem os produtos da loja. Ele não conhece os produtos da loja tanto assim. E por fim, o relacionamento dele com os colegas, de certa forma, é bom. A conduta dele não é exemplar, é regular, ou seja, está longe de ser um exemplo para as pessoas. E por fim,
O funcionário está sempre disposto a aprender. Ruim, ou seja, ele não está disposto a aprender. Ele não é um cara, segundo a avaliação, que ele está muito disposto a aprender. E aí, administradores, olha só, nós estamos lidando então, com um funcionário que não atende bem os clientes. Ou seja, um funcionário que não atende bem os clientes, ele já está perdendo a venda no início. Porque o atendimento ao cliente é o cerne, a base de tudo. Imagina uma pessoa... Então, ou ele vai precisar de capacitação para atender melhor as pessoas, ou ele, não sei, né, a coisa está muito ruim. E aí avançou para cá, ó. O funcionário exerce corretamente sua função regular, ou seja, deve cometer erros, às vezes pode ser papéis enviados errados, informações erradas, enfim. Ele tem aí um processo ligado ao exercer da função dele que deixa a desejar. Da mesma forma, olha, o conhecimento dele dos produtos da loja é vago. Ou seja, imagina, um dos princípios importantes para você vender um produto é você conhecer o produto. Como é que eu vou fazer uma propaganda? Como é que eu vou propagar? Como é que eu vou explicar para o cliente, por exemplo, se é que vale a pena comprar aquele produto, se eu não conheço o produto, eu não sei as potencialidades do produto, eu não sei o que aquele produto faz. Então, ao invés de ser um consultor de vendas, ele vai ser um mero tirador de pedido, que nem isso ele está fazendo bem. Olha o problema e olha as consequências para essa empresa do trabalho dessa pessoa. Olha a dificuldade. Continuando, a variável D, ó, o funcionário tem bom relacionamento com os colegas. Até que o relacionamento dele com os colegas, ó, foi tido até como bom. Porém, a conduta dele, segundo as pessoas, está longe de ser exemplar. Foi tido como regular. Da mesma forma, o funcionário está disposto a aprender, sempre disposto a aprender. Ruim, ou seja, ele não é um funcionário que gosta de aprender. Então, qual é o parecer que nós podemos emitir? Aí vai do seu conhecimento. Aí vai. Pode ser que alguns queiram, inclusive, demiti-lo. Outros colocaram para ver se esse cara não está com problema de alguma coisa. Enfim, quem vai definir esse parecer é você, segundo aquilo que você conhece, segundo aquilo que nós discutimos muito em RH2 em relação à teoria. Não há aqui um parâmetro muito exato, porque tudo depende do formato da análise de quem vai analisar. O que nós ensinamos a você foi colocar os dados ali e agora você faz a análise. Será que vale a pena continuar com esse funcionário? Será que não vale a pena? Você proporia um treinamento para ele? Você daria mais uma chance para que no mês que vem ele melhore esses números, caso contrário ele seria demitido? Qual é o tipo de ação enquanto recursos humanos que você tomaria em relação a esse funcionário com essas informações aí? Veja que quando a gente passa para o parâmetro real, ou a simulação de uma situação real, a tomada de decisão ela é bem mais complexa, né? Porque ela envolve muitos fatores. Então, basicamente é isso. Vamos fazer rapidinho agora a funcionária 2, para a gente ver o que deu no resultado dela, a Francis Line. Aqui estou saindo do Washington, tá vendo? Já estou aqui na Francis Line. Eu vou ser um pouquinho mais rápido, porque eu já expliquei a você como que faz isso. Então, 2578, variável A, 2578. Vamos lá, 22 respondentes, a mesma coisa, já coloquei aqui, tá vendo? E agora eu vou lançar aqui, 2578, vamos lá, 2578. O atendimento, o funcionário atende bem os clientes, tá vendo? 257, opa, peraí, tá errado aqui, peraí um pouquinho, aqui é 0, peraí, 2578, agora sim, aqui é 0, Leonardo, deu 87, 87 é o quê? É bom, a primeira variável deu bom. Segunda variável, vamos ver o que tem aqui. Variável B, o funcionário exerce corretamente sua função. 03685, 03685, 03685. Totalizando 22 respondentes, 81. 81 também é bom. Variável C, 14863, 14863,
4863. Em relação a conhecer os produtos da loja, deu 72. 72 é o quê? Bom também. A funcionária ela conhece pelo menos um nível bom os produtos da loja. Letra D, variável D, o funcionário tem bom relacionamento com os colegas, deu 00598. 598, 00598, 598. Veja que deu 91, ótimo, ela tem um ótimo relacionamento com os colegas, segundo a avaliação de desempenho, né? Segundo a avaliação de desempenho, deu ótimo. Variável E, vamos ver aqui, ó. Funcionário tem conduta exemplar. 12856, 12856. 12856. 22 responder, deu 79, também é bom 79. Por fim, o funcionário está sempre disposto a aprender. Quanto que deu aqui? 014611. Nossa, 014611. Deu 93, também ótimo. Então veja que agora nós temos a seguinte situação. Nós temos uma funcionária que ela teve uma avaliação de desempenho diferente. Para que serve a avaliação de desempenho? Para a gente ver o que está errado e tomar as devidas providências. E ver também aquilo que pode ser melhorado, mesmo que já esteja bom, e aquilo que pode servir de exemplo para a gente pegar para poder trazer como um comportamento, né, um desempenho padrão. Veja que, quanto ao atendimento, a funcionária foi avaliada como bom, quase ótimo, 87, chegou muito perto. Exerce corretamente sua função. Veja que ela também colocou bom, não é uma funcionária que tende a dar muito problema. Conhece bem os produtos da loja, nível bom, ela ainda pode chegar ao ótimo. Tanto aqui, ó, ela ainda pode chegar ao ótimo, né? Mas ela está no caminho. O relacionamento dela com os colegas é ótimo. A conduta dela é uma conduta boa, não é uma pessoa problemática. E olha que interessante, a funcionária está sempre disposta a aprender. Ótimo! Ou seja, é alguém que provavelmente está em crescimento, porque ela está sempre aprendendo. Então, quais seriam, né? Qual seria